Começamos o Planeta Campo de hoje falando sobre rastreabilidade. Ontem nós comentamos aqui no programa que os principais bancos do país vão passar a exigir dos frigoríficos a rastreabilidade socioambiental, tanto dos fornecedores de gado diretos quanto dos indiretos da indústria até dezembro de 2025 para a concessão de crédito. E a ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, divulgou um comunicado sobre o assunto. Vamos ver aí então a nossa nota, o nosso VT comentando um pouquinho. Poxa, não conseguimos trazer aqui o VT, né? Mas basicamente a ABEC disse aí então que essa responsabilidade é de todos do setor, né? Incluindo aí o setor público e também o setor privado, né? Destacando que o setor vem fazendo já, o que as indústrias frigoríficas vêm fazendo para coibir o desmatamento ilegal de fornecedores diretos e indiretos, e também o que vem sendo feito não apenas para bloquear e excluir, mas também para trazer os produtores que têm problemas aí socioambientais para se regularizarem, né, apoiando os produtores com assessoria jurídica, até com questões de investimentos. Então, o que o setor vem fazendo para que essa questão se resolva no Brasil. E a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto agora com o diretor de sustentabilidade da ABEC, o Fernando Sampaio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Fernando, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, né? Eu comentei aqui rapidamente sobre essa questão aí da indústria, mas eu queria que você explicasse, né, esse posicionamento da ABEC com relação a essa exigência aí que os bancos pretendem fazer aí dos frigoríficos, Fernando. Bom, na verdade, assim, o frigorífico é uma atividade que demanda muito capital de giro, né? As empresas estão sempre correndo atrás de crédito e o que os bancos estão dizendo é que eles vão emprestar se as empresas tiverem sistemas de monitoramento e rastreabilidade implementados. Acontece que a gente já vem fazendo isso desde 2009, né? As indústrias já estão, a gente vem vindo numa evolução muito grande dessas ferramentas de entender da onde está sendo a originação do gado, se tem problemas socioambientais atrelados, desmatamento ilegal, alguma inconformidade, enfim, isso avançou bastante, né? E não adianta só o banco exigir que o frigorífico tenha isso. O que a gente está dizendo, a gente não é contra essa medida, a gente acha, pelo contrário, que tem que trazer mais frigoríficos para dentro desse processo, mas a gente também quer que o setor financeiro contribua, né, com esse monitoramento. Não adianta todo mundo só exigir que o frigorífico faça isso, né, quando esse esforço de combater a ilegalidade da Amazônia depende do esforço conjunto de vários setores, inclusive o setor financeiro. Esse dinheiro ilegal de venda de madeira, de grilagem de terra, ele está circulando no sistema financeiro. Então, se a agente frigorífico consegue monitorar nossos fornecedores, os bancos também deviam ser capazes de monitorar os seus clientes. Tá certo, Fernando. Inclusive, né, a indústria, como você bem explicou, já vem tendo aí diversos esforços nesse sentido, mas para avançar nesse nível de indiretos, a indústria ainda precisa de apoios, né? Apoios, inclusive, do setor público seriam muito bem-vindos, né, Fernando? A gente entende que o governo tem um papel muito grande a cumprir, né, tanto na fiscalização, mas também no apoio à regularização, né, dos produtores rurais. E a gente precisa, de fato, avançar com políticas de integração de bases de dados, com transparência na agenda do governo, né, para a gente conseguir ter acesso à informação necessária para fazer esse controle completo da cadeia. Então, essa é uma agenda também que a gente acha que, né, o setor financeiro consegue contribuir, né, nessa demanda do que precisa ser feito e implementado. Mas eu acho que tem duas coisas, né? A gente precisa separar o que é o ilegal, que a gente está falando do criminoso, alguém que está grilando uma terra pública, né, que está cometendo crimes ambientais, e esse precisa ser excluído tanto da cadeia como do acesso ao sistema financeiro, mas tem uma grande parte de produtores que tem alguma inconformidade, que precisa se regularizar e que também vai demandar investimento, né? Uhum. Então ele precisa também de investimento, de financiamento para poder se regularizar. Então, são pautas que a gente precisa trabalhar junto com o setor financeiro. Tá certo, inclusive, né, sobre essa questão de a gente trabalhar melhor
com esses produtores que querem trabalhar dentro da lei, mas que têm algum passivo ambiental, vocês explicam na nota o que o setor vem fazendo, né, já para conseguir trazer esses produtores de volta para a cadeia produtiva? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e sobre os impactos que essas ações já vêm gerando no setor. Isso é um eixo de trabalho, porque assim, não adianta você bloquear e continuar bloqueando produtores que estão na Amazônia com alguma inconformidade, porque essa pessoa continua lá, continua precisando, né, de renda para sobreviver. Então não adianta você excluir e criar uma cadeia, né, um mercado negro paralelo, onde ninguém tem controle de nada. A gente precisa trazer essas pessoas para dentro, falando de produtores que têm essa possibilidade de regularização. E muitas vezes ele nem sabe o que ele fez de errado, ou seja, nós temos exemplos concretos de hoje de empresas que estão na BIEC, da JBS, de outras que têm escritório verde, têm iniciativas onde a empresa frigorífica apoia esse produtor a entender qual que é o problema dele, qual que é o passo a passo para se regularizar, coloca técnicos à disposição e com isso a gente consegue reinserir esses produtores na cadeia produtiva de uma forma regular, né? Mas como eu falei, esses produtores precisam também de investimento para melhorar a produção, para se adequar ao Código Florestal. Então, como é que o sistema financeiro pretende participar disso e ajudar a financiar essa regularização que é tão necessária, principalmente na região amazônica? Sim, Fernando. Inclusive, né, esse desafio da rastreabilidade é tão grande, né? Um país com dimensões continentais, com o Brasil, com um rebanho aí de milhões de cabeças. Então, como a indústria vê que isso pode avançar no país? Quais os caminhos que vocês enxergam para que a gente consiga solucionar esse desafio, Fernando? Bom, a gente tem algumas linhas de trabalho que precisam ser endereçadas, né? O primeiro é a questão da rastreabilidade do boi em si. Como é que a gente segue esse animal da origem dele, onde ele nasceu, até o abate? Então, a gente tem hoje informações de trânsito, né, seja em grupo, através das guias de trânsito animal, ou seja individual, que é o brinco no boi ali, né? A gente precisa ter acesso a essas informações, precisa ter maneiras de estimular essa rastreabilidade dentro da cadeia produtiva. Por outro lado, a gente precisa de avanços no cadastro ambiental rural, na validação dessas informações, porque essa é a base que a gente usa para monitorar o território dessas propriedades, se tem desmatamento, se não tem. A gente precisa tanto desse avanço no CAR, como de maior transparência e integração de dados que precisam acontecer dentro do âmbito do governo, né? Então, você ligar a informação do trânsito animal com outros bancos de dados, onde a gente consegue averiguar esses critérios socioambientais. Além disso, trabalhar com esses sistemas de reinserção, indicar para o produtor o caminho jurídico, administrativo, para que ele que tem alguma inconformidade possa voltar para essa cadeia, mapear esse risco. A gente sabe que tem algumas regiões do país que concentram a maior parte dos problemas, então é ali que precisa de um esforço de governo e do setor privado para apoiar a fiscalização e regularização, né? Então, a gente tem todos esses elementos aí para serem trabalhados e que a gente pretende atuar junto com o governo num plano, de fato, para que a gente possa tanto atender as demandas do mercado doméstico como do mercado internacional também. Tá certo, Fernando. São questões importantes aí em que a gente precisa avançar, né, como país. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Fernando. Obrigado. Estamos à disposição. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.